Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas. Ainda na extensão da festa do Sagrado Coração de Jesus, celebramos hoje esse terceiro domingo, depois da festa de Pentecostes, no qual a liturgia quer ainda nos mostrar a grandeza desse coração de Jesus, cheio de bondade, cheio de misericórdia. E eu começaria a nossa reflexão trazendo as palavras da liturgia de hoje, mas que façamos a nossa oração diante do coração de Jesus. O introito diz assim: olhai para mim, Senhor, e tende piedade de mim, porque estou só e sou pobre. Vede a minha miséria e o meu sofrimento, e perdoai, ó meu Deus, todos os meus pecados. E com essa oração tão humilde, a igreja iniciou a Santa Missa, e nós fazemos essa oração diante do coração de Jesus. E também uma oração confiante, que é o versículo do Salmo, que diz assim: a vós, Senhor, eleva a minha alma. Ó meu Deus, em vós confio, não serei envergonhado. E a oração, a collecta da missa, eu gostaria também de trazer nesse momento, para nós, do fundo do nosso coração, também falarmos a Jesus. Ó Deus, que sois protetor dos que em vós esperam, e sem o qual nada é firme, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, por vós, governados e guiados, passemos de tal sorte pelos bens terrenos, mas que não percamos os bens eternos. A nossa oração diante do coração de Jesus, reconhecendo o nosso nada, a nossa fraqueza, reconhecendo que dependemos de tudo de nosso Senhor, nos colocando nessa condição humilde, para podermos assim receber de nosso Senhor a graça. A graça é esse dom gratuito de Deus. E Deus derrama sobre nós na abundância da sua misericórdia. Não somos merecedores propriamente da graça, mas precisamos dela. Não somos propriamente merecedores dos dons de Deus, mas precisamos dos dons de Deus. Porque sem isso não podemos nos salvar. E é tão importante a nossa súplica confiante a nosso Senhor. E também dizendo para Jesus que em tudo dependemos dele, porque não sabemos muitas vezes usar das coisas temporais, materiais, porque facilmente apegamos aqui o nosso coração. E por isso suplicamos a Jesus que Ele nos dê essa graça, essa sabedoria, esse dom, para que passando por esse mundo, usando das coisas terrenas, temporais, não percamos aquilo que é o mais importante, as coisas eternas, o céu. Tão bonita, tão importante, tão necessária essa oração diante de Jesus. O apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, desperta a nossa atenção para nós ficarmos atentos e vigilantes. Sede sóbrios e vigiai, nos diz hoje o apóstolo São Pedro. Porque o nosso inimigo, o demônio, o diabo, anda rugindo em torno de nós,
querendo nos devorar, querendo nos destruir. E o demônio não pode viver em momento algum a humildade. Não precisa da sua natureza angélica, mas não precisa comer, não precisa descansar, né? E tantas outras coisas da natureza angélica. Mas é incapaz de se humilhar diante de Deus. Foi condenado pelo seu orgulho, pela sua soberba, precipitado nas profundezas do inferno por toda a eternidade. E por isso que São Pedro começa a sua reflexão, já nos ensinando a maneira de nós nos colocarmos longe do demônio e nos aproximarmos de nosso Senhor. Humilhai-vos, sob a mão poderosa de Deus. Mas isso é para destruir, para nós nos sentirmos mal no coração? Não. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, pois é Ele que tem cuidado de vós e mais ninguém. Porque é o Senhor que cuida de nós. Porque Ele nos concede tudo e nos concede em abundância. E precisamos ter esse reconhecimento do poder, da grandeza, do amor, da bondade de Deus, da sua misericórdia em nossas vidas. Não é nenhum demérito para nós, não é nada prejudicial a nós, e muito pelo contrário, nos colocarmos tão pequenos diante do Senhor, aquilo que de fato somos, e até menor do que imaginamos ser. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, reconhecei a total necessidade que tendes de Deus, pois é Ele que tem cuidado de vós. Como são belas as palavras da Escritura, inspiradas pelo Espírito Santo. E São Pedro continua a sua reflexão na leitura de hoje. Entregai a Ele, entregai a Deus as vossas preocupações, porque é Ele que tem cuidado de vós. É o Senhor que cuida de nós. Se nós estamos aqui, nesse momento exato, assim nos diz a Escritura, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque até aqui nós fomos amparados, sustentados, conduzidos, atraídos pela graça, pelo amor misericordioso do Senhor. Então entreguemos a Ele as nossas preocupações, porque é Ele que tem cuidado de nós. E quem melhor do que o coração de Jesus para cuidar de nós? Que segurança maior nós temos que não seja o coração do nosso bom Deus? Que amor maior nós precisamos do que o amor de Deus? Que olhar atento sobre nós que nós mais precisamos, tendo esse olhar de Deus, esse cuidado de Deus nas mínimas coisas em nossas vidas. Mas São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo na sua palavra, também é muito realista com a nossa vida e como Jesus age na nossa vida. Porque ao falarmos de tanto cuidado, tanto zelo do Senhor por nós, às vezes no meio das tribulações, das provações, torna-se um pouco mais difícil para nós percebermos a mão poderosa do Senhor, esse cuidado paterno de Deus, essa proximidade tão grande do amor misericordioso do Senhor. E muitas vezes não conseguimos perceber ou tocar, poderíamos dizer, em momentos de maior provação, tribulação. Quando tudo parece meio obscuro para nós, em alguns momentos da nossa vida, ou às vezes em longos períodos em nossa vida. E São Pedro nos diz, depois de terdes, primeiro, resisti firmes na fé,
certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Mas, depois de terdes sofrido um pouco, depois de passarmos por um momento de tribulação, e mesmo que seja um longo período de provação, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, Ele vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes, seguros. A nossa confiança no Senhor permite para nós a provação, mas Ele nos ampara, nos fortifica, nos fortalece, nos dá segurança. Porque a Ele pertence todo o poder pelos séculos dos séculos. Por isso que não há espaço para o desespero na vida daquele que crê e que confia no Senhor. Não há espaço para o desespero. Por maior que seja o sofrimento, a dor, a tribulação, a provação que o Senhor permita, não há espaço para o desespero. No coração, na alma daquele que crê, que espera, que confia no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. E se Ele permitiu para nós a provação, a luta, mantendo a nossa confiança, a nossa perseverança, a nossa entrega, Ele vai nos fortificar, nos dar segurança e nos dar um dia a recompensa no céu. A maravilha da palavra de Deus é tão fortificante para nós, nos fortalece tanto ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso é tão importante, tão necessário e tão proveitoso para nós a Santa Missa Dominical. Nós vimos falar com Jesus. Nós vamos ouvir falar de Jesus. Nós vamos ouvir a voz de Jesus, que nos fala pelas inspirações da graça, pelas respostas aos nossos pedidos, pela palavra de Deus, pelo anúncio da palavra de Deus. A maravilha da nossa fé católica. Esse hino que foi cantado no início é simples, mas tão significativo. E diz assim, foi cantado as primeiras estrofes: neste mundo o sacerdote tem do altar grandeza e luz. Quando o padre reza a missa, fala muito com Jesus. O padre fala com Jesus, reza, apresentando as súplicas, as orações de todo o povo ao Senhor. Quando o padre, em vestes sacras, se encaminha para o altar, não é ele, não quem reza, é Jesus quem vai rezar. Sacerdote, como és grande, na sagrada confissão, é Jesus quem nos perdoa, quando o padre eleva a mão. É Jesus quem abençoa, quando o padre traça a cruz. Ó ser padre, como é belo é ser anjo de Jesus. E no púlpito da igreja, donde vem conselho e luz, quando o padre fala ao povo, diz palavras de Jesus. Quando o padre, ao moribundo, leva a bênção da piedade. Fecha infernos nos abismos, abre céus na eternidade. Salve, pois, ó sacerdote, mensageiro, sois do amor, sois de Cristo, mensageiro, sois ministro do Senhor. Falamos com Deus, ouvimos falar de Deus, o Senhor fala conosco. E assim nós somos transformados, fortalecidos pela graça de Deus, pelo santo sacrifício da missa. Voltemos o nosso olhar para o Santo Evangelho. São Lucas, que é o evangelista da misericórdia, e que nos conta, nos narra as grandes parábolas que nosso Senhor nos deixou. A parábola do filho pródigo, hoje, a parábola da ovelha e da moeda perdida. É São Lucas que
tem esse olhar, ficou atento a esse olhar misericordioso do Senhor e nos conta no seu Evangelho as parábolas da misericórdia. E hoje nós precisamos entrar nessa conversa do Evangelho. Primeiro, dizer para os fariseus, porque São Lucas diz hoje que os fariseus começaram a olhar para as atitudes de Jesus e pensar mal. Ele come, ele acolhe os pecadores, ele come com eles. Nós precisamos entrar nessa conversa e dizer para esses fariseus: que bom que o Senhor acolhe os pecadores, porque acolhe a vocês e a nós, senão ficaríamos fora desse acolhimento. Se o Senhor não acolhesse os pecadores, ficaríamos fora desse abraço amoroso do Senhor. Que ousadia é essa? Questionar a atitude de Jesus, precisamos desse acolhimento. Precisamos da presença, da visita do Senhor em nossas vidas, fazendo parte da nossa vida, da nossa família, do nosso convívio, da nossa vida como um todo. E precisamos dizer para Jesus: Senhor, não ouça a voz desses fariseus, nos acolha sempre mais. Venha fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E nos colocamos assim, dentro do Santo Evangelho. E ouvimos a voz amorosa do bom pastor. E que quer sempre nos ensinar. E contando essa parábola do homem que tem lá as suas ovelhas. E uma delas se desgarrou. E com muito zelo, com muita atenção, conhecendo cada uma delas, como é o conhecimento de Deus. Deixa as 99 e vai ao encalço daquela ovelha perdida. E a grande alegria no céu, por essa ovelha que é resgatada, e que é figura do pecador que é acolhido por nosso Senhor. Eu tenho essa pequena imagem, nem todo mundo consegue ver pela distância, mas é uma das iconografias mais antigas da igreja. Jesus, como ovelha em suas costas, é a figura do bom pastor. Essa imagem está pintada lá nas catacumbas romanas, onde os cristãos se reuniam nos primeiros séculos, para ali, no tempo de duras perseguições, poderem ter a Santa Missa, os sacramentos, uma das mais antigas iconografias. Exatamente de nosso Senhor, com a ovelha em seus ombros, a figura de Jesus, esse bom pastor que acolhe, que vai ao encalço da ovelha perdida. E jamais podemos pensar nessa passagem do Evangelho como algo meio injusto, porque o Senhor se alegra tanto e alegra todo o céu por um pecador que se converte, do que mais até do que tantos outros que permanecem na justiça, na santidade. Não é injustiça porque em qual grupo nós queremos nos colocar? Nesse dos justos, santos, já que não precisam do acolhimento de nosso Senhor? Ou queremos estar assim? Acolhidos, abraçados, carregados por Jesus. Longe de qualquer injustiça. É o amor misericordioso do Senhor, que nos acolhe, que acolhe a todos nós. E dá exatamente o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. O reconhecimento de que somos pecadores. Porque às vezes nós temos a tendência a pensar alguém que está afastado da igreja, longe realmente de tudo de nosso Senhor. Esse também precisa desse acolhimento, de ser tomado, carregado nos ombros por Jesus. Mas Jesus não refere-se só a esse que está mais distante dele, andando errante no caminho da salvação. Mas Jesus quer acolher a todos nós, e se refere essa passagem do Evangelho a todos nós. Por isso, uma grande alegria no coração do nosso bom Deus, uma grande alegria no céu, por um pecador que se converte,
cada vez que pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, cada vez que piedosamente vamos ao confessionário, recebemos o perdão, o sangue misericordioso do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. E o quanto isso deve servir de motivação para nós buscarmos sempre o perdão, a misericórdia do Senhor. Ninguém pode dar qualquer outra razão, qualquer outra desculpa para não buscar o perdão de Deus. Porque querendo o perdão de Deus, querendo o acolhimento de nosso Senhor, receberá dele o perdão. Só não receberá o perdão quem não aceitar ser carregado por Jesus. Quem não aceitar a mão misericordiosa do Senhor. Quem não quiser aceitar esse perdão misericordioso do Senhor. E que vai dizer a cada um de nós, vai, mas não tornes a pecar. Eu preciso te conduzir, te carregar, te acolher. Mas Jesus respeita a vontade livre que Ele nos deu. Respeita o livre-arbítrio que Ele nos deu. E que nós usamos mal entre escolher o mal. E Ele permitiu para nós escolhermos entre um bem e outro bem, e escolhermos o bem eterno, a Ele mesmo. E só não estaremos nessa condição carregados por Jesus, se nós resistirmos e não quisermos receber esse acolhimento, não quisermos receber o seu perdão, porque não estamos dispostos à mudança, porque não estamos dispostos a reconhecer a nossa condição de pecador, para receber de nosso Senhor o perdão. Portanto, prezados irmãos, vamos nós continuarmos a Santa Missa com essa grande confiança no coração de nosso Senhor, com essa certeza desse Deus que cuida de cada um de nós, e para que mais ainda nós alcancemos as graças do coração de Jesus, recorramos ao coração bondoso e imaculado da nossa Mãe do Céu, para que, além da nossa oração, ela faça a nossa oração, a sua oração de súplica ao coração do seu Filho Jesus. Ela, pura, santa, imaculada, já na glória do céu. Mas entende e compreende o quanto nós precisamos da proteção, da graça do seu coração imaculado. E o quanto nós precisamos da sua oração ao seu Filho Jesus, para do coração de Jesus recebermos a misericórdia e a salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.